Se você tiver uma alimentação regrada, na condição café da manhã, almoço, café da tarde e jantar, no café da manhã você pode comer 1 quilo de açúcar. No almoço, mais 1 quilo. No café da tarde, mais 1 quilo. Na noite, mais 1 quilo. Você vai ter uma diabetes, Opa, não tenha dúvida. mas você não vai ter cárie. Pegue 10 gramas de açúcar. Coloque 1 grama agora, 1 grama daqui a 10 minutos, 1 grama daqui a 1 hora. Deu para entender? Sim, É sim. a frequência que vai te gerar cárie. Porque daí, como você falou agora há pouco, desse meio tempo, dá tempo de recuperar. Exato. Do organismo recuperar os dentes. Exatamente. Então a dieta, ela é fundamental. A cárie, para você poder entender, o termo usado hoje da doença cárie chama-se disbiose. Disbiose é desequilíbrio. É desequilíbrio. Vamos pensar que o dente ele é formado especificamente de 3 estruturas, basicamente. Você tem o esmalte dentário, que é aquilo que nós enxergamos das pessoas, que é essa capa. Sim. Abaixo do esmalte dentário, 1 milímetro abaixo mais ou menos, existe uma estrutura chamada dentina. E no meio você tem o nervo, que é o sistema vasculonervoso, tudo bem? Tá. O esmalte dentário, ele é formado de 99,99% de cálcio. Ele é uma estrutura praticamente impermeável. E a substância mais dura que tem no organismo. Mais dura que o osso. Tudo bem? Um outro nome para o esmalte dentário é adamantita. Cadê o... Como chama o Adamantio Quem é aquele lá? super-herói? Esqueci o nome dele agora. Wolverine. Wolverine. Isso, que o metal Fugiu. era adamantio. Adamantio, Isso, verdade. exatamente. Então o cara lá, que inventou os X-Men, como é que chama? O Stan Lee? Estelício. Isso, ele trouxe esse termo da estrutura mais dura que tem no organismo, que é a adamantita. Tá vendo? Certo? Olha. E os nerds não sabem disso? Ninguém... cadê os nerds de plantão aqui pra falar? Exatamente, mais uma informação. Tá valendo a pena assistir o podcast Boa, só tá para bom. ter aprendido isso, dentro dessa questão. Adamantita. Eu não vou esquecer esse nome. Isso, que é o vento do adamantium. E o esmalte dentário, ele é a principal proteção para o dente. É ele que impede que qualquer bactéria, que qualquer coisa penetre nesse dente. Quando você penetra na dentina, que é a parte interna do dente, a dentina, para quem nunca viu, para quem tem curiosidade, quando você corta essa dentina e coloca isso no microscópio, ela se assemelha a uma esponja de lavar louça. Porosa. Porosa, cheia daqueles túbulos, daqueles canalículos. E cada um daqueles túbulos tem uma ligação direta com o nervo. Uma coisa interessante, quantas pessoas não chegam aí pra gente, eu falo pra mim, ou para algum colega dentista que está me assistindo, ou quem está assistindo a gente, fala assim, doutor, eu tenho sensibilidade dentária, se eu tomar gelado dói. Se eu comer doce dói. Por quê? Falta de esmalte? Existe uma exposição da dentina. E daí Essa penetra nesses... Exatamente. Essa exposição da dentina pode ser uma exposição até de raiz de dente. Mas se uma pessoa tem uma perda estrutural de gengiva, expõe-se a raiz do dente não tem proteção de esmalte, e tudo que bate ali, você tem a sensibilidade. E algumas pastas de dente que prometem tirar essa sensibilidade são eficazes ou é só propaganda? São eficazes, sim. São eficazes, não todas. A gente sabe que a indústria farmacêutica é uma indústria que impõe muito dinheiro, que ela impõe marketing, né? E que ela diz para as pessoas aquilo que as pessoas devem, como as pessoas devem pensar, que as pessoas devem agir, né, dentro dessa questão. Vamos imaginar o seguinte, imagina que a tua parede agora tem esses canalículos todos que eu falei, certo? O que você faria? Seria porosa, né? O que você faria para impedir que algo entrasse? Passaria uma resina, alguma coisa para tapar o buraco. Parecia uma massa, tudo bem? Uma massa, tudo bem. Essas pastas para sensibilidade, elas têm um produto dentro delas que elas entram nesses buraquinhos. E tampa o buraco. Fazem uma vedação mecânica, uma vedação química, perdão. Então tudo que bate não dói mais.
Mas também por um certo tempo, né? Por isso que você tem que usar isso frequentemente. Existem alguns produtos de bochecho, como por exemplo o bochecho à base de flúor, uma determinada concentração, que tem o mesmo efeito. E você sabe qual é a única coisa no universo que causa cárie? O que eu sei é açúcar. Pô, lógico, açúcar. É. Açúcar. E por que que o açúcar gera cárie? Você tem ideia? Não. Ótimo. Para cada, eu sempre digo o seguinte, uma forma que eu vou explicar, que eu tento explicar para meus colegas, para os meus pacientes, de uma forma não tão técnica, mas que as pessoas conseguem entender. Eu digo que para cada coisa no universo tem algo que dissolve. Não é isso? Sim. Então, por exemplo, o que dissolve o vidro? O vidro é dissolvido por um ácido chamado ácido fluorídrico. Não é isso? Esse ácido fluorídrico, se você jogar no dente, não acontece nada. Vamos falar de um ácido que corrói a pele. Ácido sulfúrico. Que tem nos filmes de Hollywood, Sim, né? sim. Se você jogar no dente, não acontece nada. Mas tem um ácido específico que corrói o dente. O açúcar. Putz, Deus. Deu para entender? Entendi. Basicamente isso. Mas de que forma que ele corrói o dente na questão? Mas que ele é ácido. O que o açúcar faz? No momento que você come o açúcar, de uma forma bastante didática, então vamos colocar assim, a diretora, porque você não faz isso, tudo bem? Quando a diretora come alguma coisa, essa diretora come para se abastecer de energia. Mas no momento que ela come alguma coisa, a diretora precisa ir no banheiro. Certo? Precisa fazer xixi, precisa fazer cocô. Mas a diretora, ou nós, ou eu, você, ou quem nos está assistindo, vai no banheiro. A bactéria come? Come. A bactéria também precisa ir no banheiro? Precisa? E onde que ela faz? Onde ela tiver. Onde ela tiver. No caso, pode ser na boca, na mão. Exatamente. Então essa bactéria, ela acaba comendo esse açúcar. Tudo bem? E acaba fazendo xixi. Esse xixi dessa bactéria, que é o ácido especificamente, causado pelo açúcar. E aquilo vai corroendo o dente. Mas o nosso organismo, através da saliva, tem uma coisa que a gente chama de efeito tampão. Na nossa saliva tem cálcio. E o cálcio da nossa saliva consegue recuperar esse dente. Qual é o grande problema? O grande problema é você comeu açúcar agora. O açúcar através da bactéria agride o dente. Daqui a 15 minutos você chupa uma bala. O organismo não conseguiu se recuperar. Daqui a 5 minutos você chupa mais uma bala. É por isso que cárie você só tem com açúcar. Se você quiser ser um bom profissional, um profissional de referência hoje no mercado, você precisa estar atualizado em relação a tudo. Vale lembrar que eu me formei em 1997. Hoje nós estamos em 2022, 25 anos. E muitas coisas mudaram da época que eu me formei para hoje. Novas tecnologias, novos protocolos, novas ideias. Muitas coisas que eram certas, que eram consideradas certas em 97, hoje são consideradas erradas. E o que mudou assim, essencialmente de tecnologia, já que você tocou nesse assunto? Vamos começar falando das restaurações. Para quem é um pouquinho aí, tem um pouquinho mais de idade, né? Que não é o meu caso, né? Não é o meu caso, nem o teu caso. Somos novos, né? Exatamente. Não é o meu caso, teu caso. Ah lá, a diretora tirando sarro. A diretora também, né? A diretora é mais velha que a gente. É, né? um pouquinho mais. Um pouquinho mais velha. Então, nas nossas épocas, nós fazíamos, e era muito comum, as restaurações em amálgama. São as restaurações metálicas. Sim, isso, que ficava escuro dentro. Exatamente. E essa restauração, para quem não sabe, foi banida da odontologia. Porque dentro dessa restauração tem um metal pesado chamado mercúrio. O mercúrio é extremamente tóxico para o organismo. E à época existia um apelo muito grande já à estética. Então as pessoas queriam sorrir, as pessoas queriam abrir a boca e mostrar que não tinham cárie. E como mostrar que você não tem cárie e seus dentes são perfeitos quando você abre a boca e vê algo metálico? Aliás, que depende do tamanho da obturação, parece uma cárie, né? Exatamente. Que ficava aquele negócio pontinho escuro. Exatamente. Então começou a vir a ideia das resinas. Então começou-se com as resinas quimicamente ativadas, onde a gente misturava duas pastas. Você tinha ali um catalisador
aquilo formava uma massa, a gente colocava isso no dente e aquilo endurecia, depois a gente esculpia. E aí depois vieram as resinas fotopolimerizáveis, né? Onde o catalisador é a luz. Quando você chegar lá, aquela luzinha azul. Exato. Meu Então a Deus. gente coloca essa massa, essa resina no dente, fotopolimeriza, ela endurece e a gente esculpe dentro dessa questão. E as resinas mudaram muito a forma como se vê a odontologia. Para se fazer o amálgama, necessariamente tem que se abrir um buraco muito grande no dente, uma cavidade muito grande. E a resina não. A resina a gente apenas, necessariamente, só precisa apenas tirar essa cárie e ali completar com essa resina. Sempre me faz uma pergunta, por exemplo, doutor, quando que eu tenho que voltar ao dentista para as questões preventivas? Quando? Quando? As pessoas sempre chutam 6 meses, não é isso? Porque é o que a gente aprendeu, 6 meses. Não, mas quem te falou 6 meses? Quem deu essa informação? Putz, eu tinha na escola, você sabia? Essas informações. Você lembra da Colinos? Lembro da Da colina. pasta Colinos. Lembro. Visite seu dentista a cada 6 meses. Ah, também, é verdade. Isso, foi é a verdade. Colinos, Verdade. foi aquele marqueteiro maldito da Colinos que inventou isso. E Qual é o pegou. correto? O correto é cada 4 meses. O correto é que as pessoas vão ao dentista a cada 4 meses fazer aquilo que se chama de prevenção. E como é, por exemplo, na Suécia. Para quem não sabe, Suécia foi o primeiro país do mundo a erradicar a cárie. A população sueca não tem cárie. E por quê? Porque eles a cada 4 meses vão ao dentista. Mas por que esse período de 4 meses? Tem alguma. Se passar de 4 meses, muda alguma coisa no organismo? Estudos mostraram que se alguém vai no caso, no meu consultório, ou numa clínica, ou num dentista, e fizer o que se chama de prevenção, uma profilaxia, você consegue erradicar a cárie. Isso baseado em estudos nórdicos, onde lá eles conseguiram erradicar. Tá. Quer dizer, os 6 meses já não serviria. Exatamente. Acho que até podia servir, mas demora mais para erradicar. Não, natural. Obviamente, isso é muito individual. Cada pessoa tem uma individualidade. Se aquela pessoa E tem. cada região também, né? Sim. Porque tem comida envolvida, tem um monte de coisa que pode mudar. Temperatura, não tem essas A coisas? dieta é extremamente importante. Exatamente. A dieta é extremamente importante. Como que o Botox, a toxina, age dentro do local que aplica? Para ela resolver tudo isso, o que acontece lá dentro? Isso. Nos neurônios, nas sinapses, existe uma produção de uma substância chamada acetilcolina. É essa substância acetilcolina que que promove essa contração muscular. Tudo bem? Toxina botulínica entra ali e não permite essa produção de acetilcolina. Ah, tá. Ela não faz nenhum tipo de preenchimento, nada. Ela só muda a informação. Muda a informação. Entendi. E aí aquele neurônio ele fica inválido. Para qualquer lugar que você aplica, qualquer lugar, no seu caso, do rosto, né, que você aplica, é sempre isso. Sempre isso. A mudança da informação. Exatamente, sempre isso. E aquele neurônio fica inválido. Mas como o organismo nosso, o nosso organismo humano, ele quer que aquela informação aconteça, ele fabrica do ladinho daquele neurônio inválido outro neurônio. Essa fabricação, essa produção desse neurônio, a produção da nova informação, leva de 4 a 6 meses para acontecer. Então, de 4 a 6 meses, a toxina botulínica perde o seu efeito. Então, mas por que eu achei que era algum tipo de preenchimento? Por causa da história das marcas de expressão. Então, as pessoas usam Botox e some a marca de expressão. Eu falei, bom, eu acho que deve preencher algum... Isso. Essa marca de expressão, ela acontece pela contração muscular. No momento que você não faz com que essa contração muscular aconteça, a marca não aparece. Qual o intervalo médio de aplicação de Botox no rosto para fim estético? Bom, a resposta foi dada. 4 a 6 meses. Sempre para 6 meses? 4 a 6 meses. Mas por que você tem que reforçar ou por que você tem que sempre... Porque perde o efeito. Aí ela vai perder No o momento efeito. que a toxina botulínica perde seu efeito, aquela contração muscular volta a acontecer. Então aquelas marcas de expressão voltam a acontecer.
Então, aquela sensação, você vê como na minha cabeça tá de Sim. preenchimento. Sim, sim, sim. Porque quando tem a marca de expressão, você vê alguma. O que você vê na TV, os artistas, que você, na hora você bate, bom, colocou Botox. Porque dá uma impressão de inchaço, né? Porque você perde a sensibilidade. Pelo falta da perda da sensibilidade dessa impressão. Não, mas eu tô falando visualmente. Eu, por exemplo, eu olho assim e falo assim, meu, esse cara tá inchado, ele usou Não, Botox. existe uma paralisia. Existe uma paralisia dessa região. Então, Impor- visualmente, só impressão. É só impressão. Importante entender também que o profissional, na hora de fazer a aplicação, ele tem que fazer a aplicação falando de uma condição estética, que essa aplicação fique natural. Que a Sim, pessoa não fique parecendo um robô, é. sem expressão Sim, nenhuma. sim, sim. Porque as expressões humanas, elas demonstram emoção. Então, no momento que você tira aquela expressão, a pessoa para de se expressar. Tem até um cara que ele tem um canal que chama Metaforando, não sei se você já ouviu falar. Sim, sim, conheço. Ele fala muito disso que Fala, das mil expressões. a vida dele é ler as pessoas pelas Exato, expressões. Ele exato. falou que às vezes, quando a pessoa tem muito Botox, ele falou que ele tem até umas manhas, né, que ele adquiriu, que ele consegue, mas ele falou que é mais difícil mesmo. Não é exatamente Justamente essa porque você questão. acaba de falar. Exatamente essa. E, é, 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 e aí agora, lógico, a gente começou a falar do bruxismo e tudo mais, mas agora o Botox tem alguma contraindicação, né, do procedimento estético? Você falou que 6 meses, de 5 a 6 meses ele para, beleza, ele some, né, ele para de fazer efeito, mas ele tem algum tipo de complicação que pode dar mais tarde ou não? Alguma contraindicação? Não. A única contraindicação é se você for sensível à medicação. Normalmente, a toxina botulínica ela é cultivada em clara de ovo, em albumina. Já ouvi falar isso. Exatamente. Então, se a pessoa for alérgica a ovo, não pode fazer a aplicação de toxina botulínica. Caso contrário, tudo certo. Mesmo que a toxina botulínica caia em corrente sanguínea, não gera mal nenhum. E o efeito dela é reversível. Então, caso alguém faça um tratamento de toxina botulínica, que ela fique insatisfeita com o resultado, no máximo 4 a 6 meses isso vai embora.